Bem, eu sou Bruna Novaes e eu sou monitora do projeto intitulado Ensino e Aprendizado de Fisiologia e Farmacologia no curso de Medicina do Cariri. Hoje eu vou falar um pouco sobre a regulação da respiração e a associação com a oxigênio-terapia em paciente com DPOC. Bem, a princípio é importante explicar o que regula o sistema respiratório. O que regularia o sistema respiratório seria justamente o centro respiratório, região essa localizada no nosso sistema nervoso central, na ponte e no bulbo. Esse centro respiratório seria formado por um conjunto de grupos, que seriam conjuntos de neurônios com funções específicas. O grupo respiratório dorsal é localizado na região posterior do bulbo, e ele vai ter como função controlar a inspiração, enquanto que o grupo respiratório ventral é localizado na região mais anterior e vai ter como função controlar inspiração e expiração forçadas. Por fim, a gente tem o centro pneumotáxico, que é localizado na ponte e vai ter como função controlar frequência respiratória e amplitude de troca gasosa. Bem, explicando melhor cada um desses grupos, a gente inicia aqui pelo grupo respiratório dorsal. Esse grupo se localiza no núcleo do trato solitário, região essa rica em sinapses nervosas, que vão chegar nervos aferentes e sair os nervos eferentes. Entre os nervos aferentes chegam os nervos glossofaríngeo e o vago, que vão trazer informações provenientes de quimiorreceptores, barorreceptores e receptores pulmonares. Essas informações vão ser basicamente grau de estiramento do tecido pulmonar e concentrações de oxigênio, CO2 e H+. Por sua vez, os nervos que vão sair dessa região do grupo respiratório dorsal vão ser os nervos frênicos, que vão inervar o diafragma. Esses nervos vão trazer um conjunto de impulsos rítmicos que vão possibilitar a contração desse músculo, resultando na inspiração. Assim, a gente tem um sinal em rampa. O sinal em rampa seria justamente a sequência desses impulsos nervosos rítmicos que em conjunto promovem a contração da musculatura, promovendo a inspiração. Esse sinal em rampa tem duas variáveis principais. Ele pode variar em velocidade do aumento e também pode variar conforme o ponto limítrofe. Então, ele pode ter uma velocidade maior se essa reta for mais verticalizada, então ele vai atingir o mesmo volume em um menor tempo possível, e também podemos variar esse ponto limítrofe em regiões mais precoces ou em regiões mais tardias. Bem, o centro pneumotáxico é o centro que barra a inspiração, então ele controla muito bem aquele ponto limítrofe, certo? Por isso, ele controla bem a duração da inspiração e também a frequência respiratória. Já o grupo respiratório ventral seria um grupo ativado por meio do grupo respiratório dorsal nos momentos de inspiração e expiração forçadas. Esse grupo respiratório ventral vai enviar impulsos nervosos para a musculatura acessória dos músculos intercostais e dos músculos abdominais. Bem, aqui a gente tem dois gráficos para explicar melhor como seria a inspiração e expiração natural e forçada. Na natural, a gente teria o sinal em rampa, com o grupo respiratório dorsal num processo de inspiração, depois sendo bloqueado pelo centro pneumotáxico e depois uma expiração passiva, certo? Já na respiração forçada, que é, por exemplo, a respiração existente em exercícios extenuantes, a gente inicia com o grupo respiratório dorsal, que depois vai receber a ajuda do grupo respiratório ventral durante o processo forçado. Depois vamos ter o bloqueio do centro por meio do centro pneumotáxico e, posteriormente, uma expiração forçada controlada pelo grupo respiratório ventral. Bem, a gente já entendeu que é o sistema nervoso que controla, frequência respiratória, amplitude de troca gasosa, mas é importante saber quais são as variáveis que influenciam o nosso sistema nervoso para controlar assim a nossa respiração. E aí nós vamos ter componentes automáticos e voluntários. Os automáticos vão ser melhor exemplificados mais para frente, mas basicamente eles vão depender de quimiorreceptores e de receptores pulmonares. Já os voluntários, eles são componentes que nós conseguimos controlar, mesmo que seja transitoriamente. Por exemplo, muitas vezes conseguimos controlar amplitude de troca gasosa e frequência respiratória. Mas é importante lembrar que os voluntários eles atuam por um tempo muito curto, já que os automáticos são os que controlam mais a nossa respiração porque eles sabem as necessidades do nosso corpo. E iniciando aqui o controle automático,
temos os receptores pulmonares, que desempenham o reflexo Ehrenbauer. O que seria esse reflexo? Basicamente, esses receptores se localizam em paredes musculares de brônquios, bronquíolos e do parênquima pulmonar. Quando esse tecido é hiperinsuflado em mais ou menos 3 vezes o seu volume habitual, esses receptores enviam um impulso nervoso pelo nervo vago para bloquear o grupo respiratório dorsal, bloqueando assim o processo de inspiração. Por que eles fazem isso? É como um método de proteção do próprio tecido pulmonar. Por quê? Porque não é legal o tecido ficar hiperinsuflando exageradamente. Então, nós temos esse reflexo para barrar a inspiração e começar logo a expiração. Já o controle químico da respiração vai ser basicamente feito por meio das concentrações de gás carbônico e H+, que são os que influenciam principalmente, e uma menor quantidade de oxigênio. É importante lembrar que o gás carbônico e o H+ influenciam diretamente, já que eles vão atuar na área quimiosensível central, enquanto que o oxigênio atua mais ali nos quimiorreceptores periféricos. E por que o oxigênio atuaria em uma menor quantidade, né? Porque nós precisamos de alterações muito bruscas na concentração de oxigênio para interferir no funcionamento dos tecidos. Como eu posso explicar isso melhor, né? Normalmente nós podemos ter alterações das pressões parciais de oxigênio variando de 60 mm de mercúrio até 1000 mm de mercúrio, e mesmo assim conseguimos repassar uma boa quantidade de oxigênio para os tecidos e eles funcionam bem, mesmo variando tanto assim. Só quando nós temos concentrações de oxigênio, pressões parciais inferiores a 60 mm de mercúrio, é que realmente temos um dano maior nos tecidos. Então, assim, alterações menores em gás carbônico e H+, são mais sensíveis para controlar a respiração do que alterações das concentrações de oxigênio. Por isso que esses primeiros aqui são os que mais influenciam. Aqui a gente tem a área quimiosensível central. O Guyton colocou como sendo a ponte, mas na verdade é o bulbo, certo? Essa área vai ser influenciada indiretamente pelo CO2 e diretamente pelo H+. Como seria isso, né? Primeiro, nós temos o aumento da concentração de CO2, que é o que consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Quando ele atravessa essa barreira, se associa com a água e depois forma ácido carbônico, que vai se dissociar, formando H+ e bicarbonato. E seria o H+ que diretamente iria influenciar a área quimiosensível central. Ativando essa área, ativa o centro respiratório na tentativa de melhorar a ventilação para eliminar o CO2, certo? Isso é o que acontece quando tem um aumento agudo de CO2. Já quando a gente tem um aumento crônico, como tem uma concentração crônica aumentada de H+ e de CO2, o nosso rim tenta compensar. Como é que os nossos rins fazem isso? Eles acabam retendo mais bicarbonato para tentar neutralizar mais esse H+. Como acaba neutralizando tudo isso, reduz a estimulação da área quimiosensível central e, como consequência, reduzimos a estimulação do centro respiratório. Assim, uma pessoa que tem um acúmulo crônico de CO2, ele tem uma menor estimulação do centro respiratório do que se fosse um acúmulo agudo de CO2, certo? E os quimiorreceptores periféricos? Esses quimiorreceptores estão localizados principalmente nos corpos carotídeos e na aorta, certo? Eles vão sofrer influência principalmente do oxigênio, mas também sofrem influência do CO2 e do H+, que são os que atuam principalmente na área quimiosensível central que a gente já explicou anteriormente. Falando um pouco aqui da influência do oxigênio nesses receptores periféricos, nós vamos ter que quedas de oxigênio, como eu já falei anteriormente, abaixo de 60 mm de mercúrio na pressão parcial, vão influenciar os receptores das carótidas, passando o impulso pelos nervos de Ehring, transmitindo para os nervos glossofaríngeo, ativando o grupo respiratório dorsal do bulbo. Já reduções das pressões parciais de oxigênio na aorta vão repassar essa informação pelos nervos vagos, ativando assim os grupos respiratórios dorsais do bulbo, certo? Bem, e aqui a gente pode fazer a associação com a clínica. E aqui a gente trouxe a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa doença é caracterizada por uma destruição grande do tecido elástico pulmonar. Como consequência, se a gente perde tecido elástico, a gente vai ter uma maior dificuldade no processo de expiração.
e assim a gente acaba acumulando cronicamente CO2. E como eu já expliquei anteriormente, se você tem um acúmulo agudo de CO2, você consegue estimular o centro respiratório bem. Já se você tem um aumento crônico de CO2, você não consegue mais estimular tão bem esse centro respiratório. E aí, o que é que aconteceria nos pacientes com DPOC? Se eles têm um aumento crônico, não seria o aumento do CO2 que estimularia bem o centro respiratório. Na verdade, ao mesmo tempo que eles têm um aumento de CO2, eles têm uma redução de oxigênio. Então, seria essa redução de oxigênio que estimularia o seu centro respiratório. O detalhe é que alguns desses pacientes eles têm uma evolução mais complicada, com pressões parciais de oxigênio ainda mais reduzidas, chegando no estágio crítico. Por exemplo, pacientes com uma pressão parcial de oxigênio menor do que 55 mm de mercúrio. Nesses casos, mesmo que essa queda de oxigênio seja necessária para ativar o reflexo hipoxêmico e, consequentemente, ativar o centro respiratório, ao mesmo tempo eles têm uma queda de oxigênio muito drástica que prejudica a oxigenação dos seus tecidos. Então, nesse caso, o profissional precisa fazer uma oxigenoterapia suplementar para esse paciente. Só que aí é onde ele tem que ter cuidado. Ele vai ofertar oxigênio apenas o suficiente para esse paciente atingir uma pressão parcial de 60 mm de mercúrio. Por quê? Porque ofertando esse oxigênio de baixo fluxo para atingir 60 mm de mercúrio na pressão parcial, nós vamos suprir a necessidade de oxigênio dos tecidos, mas ao mesmo tempo não vamos inibir o reflexo hipoxêmico, que é necessário para ativar o centro respiratório. Já se o médico der oxigênio em excesso, o que vai acontecer? Vai inibir o reflexo hipoxêmico, inibir o centro respiratório, causando primeiro uma bradipneia que pode evoluir para uma apneia, resultando em um estado bem mais grave para o paciente, certo? Bem, aqui são as referências utilizadas para a aula de hoje e eu gostaria de agradecer pela atenção.